Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez está começando o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco mais uma vez, neste horário, neste canal. Estamos no nosso caminho quaresmal, caminho de conversão do coração, caminho de voltar a Cristo, recomeçar a partir de Cristo, fazer-nos discípulos, fazer-nos aprendizes de Cristo nesse caminho, de modo que possamos celebrar a Páscoa renovados, revestidos de novo do Cristo, em cujo mistério fomos inseridos a partir da fé e do batismo. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no texto que utilizaremos na liturgia deste terceiro domingo da Quaresma, enriquecidos também com a solenidade de São José. Temos então, portanto, muitos motivos para alegrar-nos e muitos exemplos humanos, fecundos e luminosos, a partir dos quais podemos repensar o nosso caminho e a nossa via de conversão. Vamos então tomar o texto desse domingo. É o texto de Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 9. Nesse momento, chegaram algumas pessoas trazendo a Jesus notícias a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos tinha misturado ao dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não. Se não vos converterdes, porém, perecereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Eu vos digo que não. Se não vos arrependerdes, porém, perecereis todos do mesmo modo. E Jesus contou-lhes essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi lá procurar figos, mas não encontrou. Então disse ao agricultor: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta. Para que ela ocupa inutilmente o terreno? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha dar fruto, caso contrário, tu a cortarás. Meu irmão, minha irmã, este texto de Lucas, que é só de Lucas, não o encontramos nos outros evangelistas, esse texto nos põe bem na dinâmica quaresmal. Por 2 vezes, Jesus, então, diz nesse pequeno texto: se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Estamos aqui, mais uma vez, diante desse apelo fundamental e permanente da Quaresma. Convertei-vos e crede no Evangelho, como nós ouvimos lá na abertura deste tempo, na quarta-feira de cinzas. Aqui estamos diante de 2 eventos trágicos. Um trazido por algumas pessoas, diz o texto. O outro, Jesus acrescenta, como quem quisesse colocar ainda um segundo ensinamento ou um segundo exemplo. Aqui estamos diante de coisas inesperadas. Pilatos havia mandado massacrar alguns galileus que ofereciam sacrifícios lá no templo, misturando o sangue desses galileus com o sangue dos sacrifícios. Aqui estamos diante de alguma coisa bruta, absurda, intolerável. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros
para terem sofrido assim? Para terem morrido desse modo? E Jesus mesmo responde, não. Exatamente para convidar a eles e a nós a dinâmica da conversão que não pode ser retardada. Jesus põe, portanto, o outro fato trágico, doído, sofrido, que é o fato de 18 pessoas que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre elas. Também, diz Jesus, elas não eram mais culpadas do que os outros moradores, porque a torre caiu sobre elas. Mas, de novo, Jesus insiste para a necessidade da conversão. Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Com isso, meu irmão, minha irmã, nesses dois eventos trágicos, Jesus nos põe diante da possibilidade da morte. Morte que pode vir por 1000 motivos ou por 1000 causas. Seja uma morte que vem fruto de uma violência colocada sobre nós, como os galileus que foram massacrados no templo, ou a morte que vem por um acidente, por um infortúnio, ou por qualquer outra situação em que, estando ali, naquele lugar, naquela hora, também foi engolido pela morte o que estava ali naquele momento e naquela ocasião. Aqui estamos diante, portanto, da morte que nos ronda o tempo todo. Ou morte que alguém imputa sobre nós, ou as fatalidades próprias do mundo e do tempo. Aqui, portanto, o que Jesus quer não é tanto fazer um julgamento acerca da atitude bizarra e absurda de Pilatos, ou questionar a natureza ou a situação que fez cair a torre, mas mostrar que a morte nos ronda sempre. E isso implica, portanto, numa pressa da conversão. Não dá para esperar, não dá para deixar para depois. Os frutos precisam vir neste tempo. Pode ser que a nossa árvore seja cortada, como Jesus usa da parábola, porque não produzimos frutos esperados. A parábola ajuda a entender que não se pode esperar tanto mais. Não se pode deixar para ontem. Não se pode adiar aquilo que nos é fundamental. Converter-nos. Converter-nos para que a morte, quando nos encontrar, por qualquer motivo, causada pela maldade de alguém, o resultado dos infortúnios e das situações incontroláveis da natureza ou da história, ali tenhamos tombado sem ter feito ainda a conversão de que precisávamos para colocar-nos no caminho de Jesus. É importante, então, que nós entendamos que o apelo desta liturgia é o apelo à conversão. A não adiar este processo, que não é, digamos, um processo para agradar a Deus, mas é um processo para construir a nossa própria vida. Converter-nos significa avançar na direção da plenitude do nosso ser, deixando para trás o que nos estraga, o que nos humilha, o que nos desfigura, o que nos rouba a imagem e a semelhança de Deus. Converter-nos significa avançar para a medida justa do nosso ser, da nossa humanidade, da nossa existência. Não esperemos, portanto, que também nós nos coloquemos diante da morte sem termos feito um caminho. Nos textos que estão ao redor desse texto que lemos, sobretudo antes, nos encontramos com Jesus falando da hora derradeira, das surpresas da vida, uma delas certamente a morte. Na metade do capítulo 12, que é o capítulo anterior, Jesus fala da necessidade de prontidão, ficai cingidos em prontidão, com lâmpadas acesas, porque não sabemos quando de fato vai voltar o Senhor. É preciso estar vigilante, é preciso ser servo fiel e prudente que espera
o seu Senhor voltar. Esse discurso, essa palavra de Jesus nos põe dentro, portanto, do contexto da vigilância, do contexto da conversão, do contexto de, como lembra São Paulo na primeira carta aos Coríntios, que também vamos ler neste domingo, é preciso, de fato, estarmos atentos para que, estando de pé, não caiamos. Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair, diz Paulo. Portanto, meu irmão, minha irmã, vamos adiante. A morte nos ronda de muitas formas. Vivemos a experiência trágica, dramática da pandemia. Vemos hoje a experiência absurda da guerra. Vemos hoje também a experiência da violência urbana, a experiência da violência no trânsito, a violência oriunda de muitas formas de desrespeito à vida. A morte nos ronda, digamos, aqueles que estão de fato no caminho certo e fazendo bem, ronda também aqueles que estão na contramão e por isso também sofrem as violências desta opção. A morte nos ronda e é preciso que a disposição do nosso coração esteja positiva e destinada a uma verdadeira transformação da vida. De modo que quando a morte nos atingir, em qualquer momento, em qualquer idade, em qualquer tempo, ali estejamos fazendo de maneira séria e comprometida uma conversão na direção de Cristo, olhando para Ele e querendo reproduzir em nós a humanidade do Filho de Deus. Convertei-vos e crede no Evangelho. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, estamos no tempo da Quaresma, tempo de conversão do coração, tempo de apressar o nosso compromisso com Jesus, fazer-nos aprendizes dele, entrarmos na sua escola para avançarmos na direção e na estatura do Mestre. Todo bom discípulo será como o seu Mestre. Esta é, digamos, a medida e o ideal que damos a nós mesmos enquanto estamos no caminho de Jesus. Estamos na Quaresma, estamos também no tempo da campanha da fraternidade, neste ano pensando mais uma vez a educação. Fala com sabedoria, ensina com amor, é o lema. E dentre as muitas coisas que podemos hoje, neste segundo bloco, pensar sobre a campanha, sobre a educação, sobre os agentes que intervêm no processo de educação das novas gerações, aqui podemos pensar, sem dúvida alguma, o lugar primordial da família. A família como responsável, a primeira e permanente responsável do processo educativo. E acho que temos um bom pretexto para falar disto, da família como lugar de educar para a plenitude da vida. Porque celebrando neste sábado o patriarca São José, aqui nós nos voltamos não só para uma figura
masculina e paterna, mas nos voltamos para uma experiência de família. A família de Nazaré, presidida por José, e ali, ao seu lado, e de maneira bonita e bastante intensa, a sua esposa Maria, o seu filho Jesus. Portanto, celebrando o patriarca São José, pensamos mais uma vez na família, na vocação da família, nas necessidades da família, nos direitos da família, nas obrigações da família. Quando o Papa Francisco escreveu há pouco tempo a carta apostólica Patris Corde para celebrar os 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja Católica, ali, em certa altura, quando o Papa falava de José como o pai na obediência, o Papa Francisco escreveu assim: em sua função de chefe de família, José ensinou Jesus a ser submisso aos pais. Lemos esta bonita e sadia submissão ali no capítulo 2 de São Lucas. Então, José ensinou a Jesus a ser submisso aos pais, segundo o mandamento de Deus. Um José que tinha consciência dessa sua missão paterna e religiosa, também incute em Jesus, o seu filho, esta sadia submissão. Ao longo da vida oculta em Nazaré, continua o Papa, na escola de José, Jesus aprendeu a fazer a vontade do Pai. Ali, na escola de José e também na escola de Maria, Jesus aprendeu a fazer a vontade do Pai, a descobrir-se cada vez mais com consciência e firmeza que ele era o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, mas sem dúvida alguma, a presença de José e Maria, como pais educadores na fé, educadores no caminho da vida, José e Maria foram determinantes na capacidade e no progresso que Jesus fez em sabedoria, estatura e graça, descobrindo a sua própria identidade e tomando-a com seriedade no caminho, descobrindo quem era, para que viera e dando-se inteiramente a este desígnio de salvação do Pai para com ele, Jesus, o seu Filho. Portanto, o Papa sinaliza que José também, no seu jeito de ser, de trabalhar, de rezar, de ser homem, José também foi um digno mestre para o seu filho Jesus, a ponto de Jesus ser conhecido como o carpinteiro ou como filho de carpinteiro. Por isso é importante que nós hoje também, dentro desse contexto que nos coloca diante da educação como um processo integral, que precisa atender e responder e preencher todas as dimensões do ser humano, não apenas algumas, não apenas a razão, mas todas as dimensões que compõem o ser, também a dimensão religiosa, espiritual, transcendental. Isso também tem que ser cuidado dentro de um processo de formação integral da pessoa. Aqui, no texto base da campanha da fraternidade, queria destacar 3 números que são importantíssimos e que dão força à família para que esta família possa, de fato, buscar instituições de ensino que sejam como que continuadoras da tarefa de educação inicial e sejam, portanto, colaboradores, essas instituições de ensino sejam colaboradoras na tarefa da família de educar para a plenitude da vida. O número 179 diz assim: a família é o lugar privilegiado para crescer em sabedoria, idade e graça. Por isso se diz que a família é escola de virtudes. É lá na família que a criança começa a despertar-se para as pequenas
e preciosas regras, necessidades e dimensões. É ali na família que se criam os primeiros vínculos, os primeiros hábitos de convivência, as primeiras regras, as primeiras orações, a primeira capacidade de dividir o espaço, de se comprometer com pequenas tarefas que ajudam a dar vida e responsabilidade àquele espaço doméstico. Portanto, a família é escola de virtudes e isto nós não podemos jamais esquecer. Mas se a família tem, o texto vai dizer isso, né? O dever de educar os seus filhos para a plenitude, a família também tem o direito de achar as pessoas, as instituições que vão ajudá-la dentro, digamos, do horizonte e da perspectiva humana que esta família quer para o seu membro que está ali no seio doméstico e agora confiado a uma instituição, seja escolar, seja a própria comunidade religiosa onde será inserida ou em qualquer outro ambiente formativo. O número 183 é também precioso. Do dever nasce o direito. À família cabe o dever de educar. Por essa razão, ela tem o direito de escolher a educação que dará a seus filhos e quais colaboradores associará neste processo, considerando os valores que são para ela importantes. Eu vou trazer para junto de mim e para junto dos meus filhos aqueles que, na minha compreensão séria e sadia de vida, de família, de história, de ser humano, vão poder ajudar-me como pai e mãe a construir o meu filho na medida em que esse filho vai crescendo cada vez mais, como Jesus, em sabedoria, estatura e graça diante do mundo e diante de Deus. Por isso é importante que esse direito seja resguardado. A família pode e deve trazer para perto de si ou colocar os seus filhos aqueles colaboradores, sobretudo os institutos, os organismos, os estabelecimentos de ensino, onde verdadeiramente os seus filhos serão cuidados segundo valores que duram, segundo os valores da fé cristã. Isto é um direito, isto é um dever das famílias que levam seriamente, como José e Maria, a formação integral, também religiosa, dos seus filhos. É por isso que nós temos que, de fato, nos empenhar para que esse direito de educar na escola os nossos filhos, meninos e meninas, para a plenitude dos valores, e esses valores precisam beber dos valores cristãos, e isto aqui precisa ser garantido em qualquer lugar, em qualquer escola, de modo que a cada criança se resguardem as condições para que seja educada com profundidade e seriedade. O número 188. É importante que haja diversidade de ofertas, entre as quais a educação cristã. De forma que, servindo-se de seus direitos, as famílias cristãs possam escolher instituições e processos educativos que estejam de acordo com os seus princípios e crenças. Assim, continua, é necessária a garantia da coexistência de diferentes propostas educativas, entre as quais a cristã, de forma a garantir o direito das famílias de optarem por uma educação em continuidade com os seus valores, pois os filhos não podem ser obrigados a frequentarem aulas que estejam em desacordo com a sua fé. Olhem a beleza
e a seriedade desta afirmação. Por isso, você, papai, mamãe, que está olhando o seu filho de maneira responsável, de maneira séria, é preciso então, de fato, participar dos processos que definem programas pedagógicos. É importante que estejam presentes na escola onde o seu filho estuda, de modo que nada ali fique alheio ao seu conhecimento, e assim você possa de fato garantir e ao mesmo tempo exigir que também ali, naquela escola, mesmo pública, possa haver, por exemplo, um ensino religioso sério, capaz de educar também esta dimensão do seu filho, que é a abertura para o alto e para a transcendência. Vamos juntos. Esse tempo da campanha da fraternidade nos faz pensar, repensar e dialogar sobre esse processo que não pode faltar nem falhar, porque precisamos educar nossas novas gerações e cada um dos nossos jovens para uma medida de vida que os configure sempre mais a Jesus, a maturidade humana do Filho de Deus, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da Igreja, nesse tempo de Quaresma, somos chamados também à solidariedade. No domingo de Ramos e da Paixão, fazemos a coleta da solidariedade. Tudo aquilo que arrecadamos em cada comunidade, capela, matriz, catedral, tudo isso é enviado para a diocese. Uma parte desse valor fica ali, outra parte vai para a CNBB Nacional, para o socorro, o atendimento, para dar resposta e realidade a projetos ligados à temática da campanha. Quero então dizer a você, meu irmão, minha irmã, sobretudo a você que mora aqui na nossa diocese de Divinópolis, mas onde quer que você esteja, também aí haverá uma coleta e haverá projetos atendidos com os valores oriundos desta coleta. Quero dizer para você então que mora, que vive, que faz o seu caminho de fé aqui na diocese de Divinópolis, que você pode apresentar algum projeto ligado à educação. A educação formal, a educação informal, projetos que querem responder à demanda humana de educar para a plenitude da vida. Educar de modo integral. E aqui se pode pensar os projetos ligados às escolas convencionais, em alguma perspectiva, também os projetos ligados à educação ecológica, à educação política, à educação ambiental, a educação de classes
sociais que demandam um cuidado particular, educação para a arte, enfim. Nós temos hoje muitos organismos na igreja, na sociedade, muitas ONGs também que se ocupam de processos educativos sérios. Então você pode acessar o nosso portal diocesano, diocesedivinópolis.org.br, e ali você vai encontrar o edital, o nosso edital para projetos ligados à campanha da fraternidade deste ano. E ali apresentar então o seu projeto, a sua solicitação financeira. O grupo gestor desta coleta vai então receber todos os projetos, ler cada um e tentar responder na medida do possível e na medida em que os projetos estiverem em consonância com os critérios do edital. Muito importante frisar, projetos que estejam em comunhão com aquilo que a fé cristã ensina, pede e exige de nós. Este certamente é um critério fundamental e importante. Mas você pode então acessar lá o nosso portal para ler, conhecer o edital e apresentar, portanto, algum projeto ligado a essa temática. A nossa coleta será então no dia 10 de abril. 10 de abril, domingo de Ramos da Paixão. Se você vai aquele dia, é muito importante que vá, o caminho inicial da nossa Semana Maior, leve ali a sua oferta e ela vai ser, portanto, ajuntada a outras tantas pequenas ofertas e com essas ofertas, com esse valor, vamos apoiar muitas e belas iniciativas de educação formal e informal no meio de nós, ajudando assim a construir o ser humano na sua integralidade e fazendo crescer em múltiplas dimensões que formam o nosso ser, na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.